Você deixará essa existência, o seu processo ainda continuará. Seus filhos terão que resolver esse problema. A demora da justiça brasileira é uma das maiores reclamações que ela sofre. A exemplo disso, temos a família imperial, que teve um processo que durou 125 anos. Ele teve início em 1895 e foi efetivamente encerrado em 2020 pelo STF. Veja quantas pessoas existiram e deixaram de existir durante esse período. A princesa Isabel, que foi quem iniciou o processo, não viu seu fim. E qual a causa de demora dos processos no Brasil? Será que vale a pena realmente entrar com uma ação diante desse cenário? Primeiramente, entenda que no Brasil existem muitos processos, em média 80 milhões distribuídos no Brasil inteiro, com todas as justiças somadas. Uma vara tem em média de 2 a 3 mil processos para decidir. Esse volume excessivo de processos é justamente a primeira causa que causa essa demora. Os cidadãos que reclamam da demora da justiça são os mesmos que entram com ações para resolver qualquer aspecto da sua vida, ou então ações especulatórias, e tudo isso causa essa lentidão. O segundo ponto é que há poucos juízes para esse volume de causas. Como eu disse, geralmente uma única vara tem de 2 a 3 mil processos para serem decididos, e só esse juiz é quem vai dar essas sentenças. Por mais que ele tenha auxiliares, que ele tenha os escreventes, eles não são formados tecnicamente para proferir essas decisões, fica tudo a cargo dele. E existem cidades que têm vara única, é uma única vara para decidir tudo daquela sociedade ali. E o terceiro ponto, e não menos importante, a burocracia do processo. Existem processos que demoram por décadas justamente porque as etapas devem ser cumpridas, senão causa a conhecida nulidade. Às vezes um processo trava logo no seu início, logo no comecinho mesmo, na tentativa de citar o requerido, a parte contrária. Se o juiz não encontrar, ele tenta citar ele em todos os endereços conhecidos daquela pessoa, para então, no futuro, cogitar fazer uma citação por edital. E às vezes isso pode levar até 5 anos para chegar nessa conclusão. Soluções para esses problemas. Uma solução seria que as pessoas passassem a entender que elas não têm apenas direitos, mas também obrigações. Isso facilitaria um trâmite de acordo, certo? Então, antes de entrar com uma ação, todo mundo estaria mais suscetível a fazer um acordo para evitar gastos com custas de processo, perda de tempo, enfim, tudo que envolve um processo judicial. Antigamente as pessoas eram conhecidas por resolver os seus problemas fora da justiça. Achavam que era um grande problema levar para um juiz decidir. Então geralmente a pessoa sofria um acidente de carro, quem estava errado imediatamente já se colocava à disposição para custear aquilo ali. Hoje em dia, a pessoa mesmo estando errada, ela fala, procure os seus direitos. Isso daí causa um enorme impacto no judiciário, porque enche a justiça de ações especulatórias, essas que eu falei no início, aquelas ações que as pessoas entram para ver o que vai dar, ou então aquelas que poderiam ter sido totalmente evitadas, mas a pessoa para protelar, para enrolar, para demorar de fazer um pagamento, espera todo um processo judicial, mesmo que ele pague muito mais caro no final. Outra solução seria que a advocacia tivesse mais poderes para resolver esses problemas, ou seja, que previamente ao processo fosse estabelecida uma ordem de tentativa de conciliação real, onde os advogados daquelas pessoas que os constituíram pudessem sentar e conversar, e tirando toda a parte emocional do caso, tentar resolver ele baseado nos precedentes, ou seja, nas decisões que a justiça já tem e com as provas que ele já dispõe. Isso daí ia cair drasticamente o número de processos. Eu sei que você está vendo esse vídeo aqui, você pode já ter passado por um processo muito demorado, mas qual é a média de demora de um processo? E por incrível que pareça, um processo demora em média 4 anos até ter a sua solução final. Às vezes, para ter a primeira sentença, 2 anos e meio, ela já sai. Mas a média geral são 4 anos até que você tenha realmente o que você buscou na justiça. É muito tempo. Esse tempo é valioso. Ou seja, você pode economizá-lo agindo da forma correta. Conta pra mim se você não está passando por um processo muito demorado ou já passou. E agora que você entende melhor as causas dessa demora, vai conseguir ajustar mais as suas expectativas e saber que por vezes não é o seu advogado e nem menos o juiz que quer que o processo demore, mas são esses fatos que eu trouxe. Nos vemos no próximo vídeo.